Olá pessoal, bem-vindos à comunidade do investidor. Nossa videoaula de hoje, ainda na série Como declarar o imposto de renda, hoje aprenderemos sobre os FIIs, que são os fundos imobiliários. Bom, vamos lá. Os principais pontos que nós vamos tratar aqui na nossa videoaula. A gente vai começar entendendo como é que funciona a tributação nesse tipo de ativo. Vamos aprender também como fazer a declaração de rendimentos e bens e direitos. E a gente também vai fazer juntos o passo a passo para declarar os proventos, que são aqueles tão desejados aluguéis, né? São chamados também de aluguéis aí dos fundos imobiliários. A gente está dividindo também os fundos imobiliários, né, em duas videoaulas para que não fiquem muito extensas. Hoje a gente fica com a parte 1 e já se preparem aí para na próxima semana a gente finalizar o tema com a parte 2 desta aula. Bora começar então, pessoal. Bom, como é que funciona a tributação dos fundos imobiliários? Vamos entender bem o conceito, a teoria, para que a gente tenha isso bastante como uma base sólida mesmo para a gente. Essa tributação ela é muito parecida com a de ações. Se vocês não assistiram ainda a videoaula aqui, é uma série de videoaulas também ensinando todos os passos de declarar o imposto de renda nas ações. Fica a recomendação para que vocês assistam e possam assim fazer com tranquilidade a declaração anual de rendimentos. Embora seja parecido, a gente vai aqui entender os principais pontos se tratando agora de fundo imobiliário. Vamos falar então de pagamento de DARF. Nos fundos imobiliários o DARF também acontece. Por quê? É responsabilidade nossa como investidores fazer o cálculo mensal do imposto devido. E aí, havendo imposto a ser pago, a gente precisa realizar a emissão do DARF e efetuar o pagamento. Isso só vai acontecer, claro, caso a gente tenha vendido cotas de fundos imobiliários com lucro dentro daquele mês. Aí a gente precisa fazer o processo, calcular o imposto devido, emitir o DARF e efetuar o pagamento. Uma outra coisa para a gente ter bastante claro quando a gente fala aí de fundos imobiliários, né? Operações comuns e operações day trade em se tratando dos FIIs. Aqui é diferente das ações, das opções e contratos futuros, porque nos fundos imobiliários a gente não tem diferenciação entre essas operações, que são as comuns, onde a gente compra e vende cotas em dias diferentes, ou day trade, que eu compro e vendo dentro do mesmo dia, tá? Então, aqui nos fundos imobiliários, sem problema algum, vocês podem comprar e vender cotas do mesmo fundo imobiliário no mesmo dia, sem nenhum tipo de preocupação. Bom, existe diferença de alíquota? Da mesma forma que não existe essa diferenciação entre o tipo de operação aqui nos fundos imobiliários, a gente também não vai ter alíquotas diferentes no caso do imposto de renda. Então, toda vez que você efetuar a venda de um fundo imobiliário e obtiver lucro nessa operação, esse lucro ele vai ser tributado em 20%. É uma alíquota única no caso dos fundos imobiliários. Então, aqui a gente vai ter um exemplo prático, né? Fazer um cálculo bem rapidinho para a gente fixar esse conhecimento. Vamos ver aqui. Vamos supor que você comprou 10 cotas de um fundo imobiliário X, pagou R$100 em cada cota e depois de um tempo aí, que é irrelevante aqui para o nosso exemplo, você vendeu. Só que aí ao invés de vender por 100, você vendeu por R$110, ou seja, você teve R$10 de lucro em cada cota, totalizando R$100 de lucro, que no nosso exemplo você tinha aí 10 cotas daquele fundo. O que vai acontecer? Então, você teve uma operação com lucro de R$100 e vai precisar tributar 20% sobre esse lucro, ou seja, dos R$100 que você obteve de lucro, você precisa efetuar o pagamento de R$20 de imposto de renda e esse pagamento é feito aí através da emissão e do pagamento do DARF. O que é importante também a gente lembrar? Da mesma forma como acontece nas ações, você não só pode, como deve deduzir do lucro todos os custos da operação. Se teve custo de custódia, hoje em dia isso nem tem mais nos corretores, na bolsa, custos com corretagem, que também a maioria delas está isenta para fundo imobiliário, mas verifique junto à sua.
emolumentos, enfim. Os custos que você teve com aquela operação, você vai deduzir do lucro e aí só vai fazer o cálculo de 20% sobre esse valor, já deduzidas as despesas. E é claro, para você poder fazer esses cálculos e ter esse acompanhamento, é importante, né, que você se lembre de guardar aí as suas notas de corretagem, que sempre ficam lá disponíveis no site da corretora com a qual você opera, combinado? Mais alguns pontos aqui que são relevantes para a gente guardar. Bom, a gente sabe, né, ou se não, você volta lá a assistir as outras videoaulas aqui do canal, Comunidade do Investidor, que para ações nós temos uma isenção para pessoas físicas com vendas inferiores a R$20 mil no mês, né? Mas se vocês já observaram, nesse exemplo que eu acabei de dar, a gente teve aqui como exemplo uma operação num valor de R$1.000 somente e a gente fez a apuração do imposto. Pois é, gente, no caso dos fundos imobiliários, nós não temos aquela isenção, né? Que acontece no caso da venda de ações num valor até R$20 mil, né, que são isentas de imposto de renda. Isto não acontece então para os fundos imobiliários. Qualquer operação que você efetue com lucro, você vai ser tributado nos 20% de imposto de renda. Bom, e imposto de renda nos proventos? Não, nós não temos, né, até o presente momento, espero que continue assim, porque já é uma grande vantagem, mas os proventos que são distribuídos mensalmente, que a gente também costuma chamar de aluguéis, eles são isentos de imposto de renda, então nós não pagamos nada sobre eles, mas a gente precisa sim fazer a declaração anualmente de tudo que nós recebemos, tá bom? Bem, e compensação de prejuízos, como acontecem nas ações? Eu posso fazer isso em fundos imobiliários? Sim. Você também pode compensar os prejuízos nos fundos imobiliários com os lucros futuros que você vier a ter. Só que você só pode compensar fundo imobiliário com fundo imobiliário. Não pode misturar com nenhuma outra classe de ativos. E você só pode compensar se você fez a declaração daquele prejuízo, né? Desde que eles tenham sido declarados. Por isso a importância de você declarar o mês com prejuízo, carregar ele para o mês seguinte, para que depois a gente vai ver quando tiver no tela a tela, para que depois você veja que os valores batam e coincidam entre si. Mas sim, você pode e deve fazer essa compensação de prejuízos, ok? Bom, bora então aprender como é que faz a declaração de bens e direitos. Eu sempre trago para vocês aí tela a tela para facilitar. Nessa primeira etapa, tudo que a gente precisa fazer é declarar ao fisco, né, à Receita Federal, quais são os fundos imobiliários que você tinha na sua carteira no dia 31 de dezembro. Se você vendeu um fundo imobiliário no dia 30, não ficou com nenhuma cota dele, você não vai precisar declarar em bens e direitos. É só aquilo que consta da sua carteira de investimentos no dia 31 de dezembro, tá? Esse processo que a gente vai aprender agora, nas próximas telas, você vai precisar repetir para cada um dos FIIs que você tiver na sua carteira naquela data. Se você tem um único FII, você vai fazer o processo uma única vez. Se você tiver 15, você vai fazer o mesmo processo 15 vezes e não seja um menino ou uma menina mal educada e xingue a Gi, porque a Gi é só a portadora, eu sou só a mensageira, eu não sou quem fez a regra, tá bom? Combinado? Eu sempre falo para vocês que o imposto de renda, na verdade, ele não é difícil, ele assusta demais a todas as pessoas. Mas vocês vão ver no tela a tela aqui que é um processo simples de ser feito, fácil. Só que ele é trabalhoso, porque a gente precisa repetir para cada um dos ativos que a gente tiver, tá bom? Vamos lá. Então, abrindo lá o programa, né, de imposto de renda pessoa física, não se esqueçam também, a gente tem videoaulas aqui no canal onde eu passei tela a tela para que vocês conheçam e aprendam como fazer o download e também o que vai em cada uma das telas. É só procurar aqui no canal. E a gente vai buscar lá no menu do lado esquerdo da tela a opção, né, a aba Bens e Direitos, como está sinalizado aqui na seta para vocês. Abrindo a tela, a gente vai clicar ali embaixo, no canto inferior direito, na opção Novo, para chegarmos nessa tela aqui. É nessa tela que a gente vai fazer
as anotações, preenchimentos necessários. Então vamos lá campo a campo, pessoal. No campo código, a gente vai escolher, para o caso dos fundos imobiliários, a opção 73, Fundo de Investimento Imobiliário. No campo, país é Brasil, né, ok. No campo CNPJ, a gente vai colocar os dados conforme a gente recebeu nos informes de rendimentos. Os fundos imobiliários costumam enviar para a gente pelo correio, tá bom? Então, a gente vai colocar o CNPJ da mesma forma que a gente recebeu no informe de rendimentos. No campo seguinte aqui, no discriminação, como vocês estão vendo na tela, eu deixei aqui de exemplo e vocês vão preencher conforme está aqui. Vocês colocam a quantidade de cotas que tem no fundo, qual é o ticker, né, o código daquele fundo, o CNPJ do fundo, vão especificar que foram adquiridos através da corretora XYZ, o CNPJ da corretora e ao preço médio de X reais por cota. Então, eu comprei 5 cotas a R$100 e comprei mais 5 cotas a R$120. O preço médio, então, que vocês vão colocar aqui, fica em R$110, tá? A gente faz esse cálculo e coloca aí o preço médio. E, por último, ali naquele campo, situação em 31/12 e do ano, né, que a gente estiver efetivamente aí fazendo a declaração, vocês vão colocar o valor do custo de aquisição, incluindo as despesas que vocês tiveram e a corretagem. Então, vamos supor, eu comprei lá o fundo imobiliário a um custo de R$100, só que aí eu tive mais aí um custo de corretagem, me cobravam, por exemplo, R$7 por corretagem, mais emolumentos, enfim. Então, se eu tive esses custos, ao invés dos R$100, que é o valor somente da cota, eu vou colocar, por exemplo, R$107,50. Então, vocês acrescem aí neste campo também os custos da operação que vocês tiveram, tá bom? É aí que vocês vão colocar, então, nessa situação em 31/12. Seguindo os passos, vocês vão clicar em OK, tá feito. E aí, vocês vão repetir esse mesmo processo para cada um dos fundos imobiliários que vocês tinham na carteira em 31/12. E aqui, pessoal, a gente encerra essa primeira parte, onde a gente faz aí a declaração de bens e direitos, tudo aquilo que a gente tinha até 31/12. Para não ficar muito longa, porque a gente vai ter uma sequência agora maior de telas com o passo a passo, na videoaula da próxima semana, na quinta-feira, a gente vai aprender como declarar as movimentações mensais e os rendimentos isentos. A gente entra aqui na parte de ganhos mesmo. Então, não percam a próxima aula para a gente poder finalizar aí esse tema. A minha gratidão sempre pela presença de vocês e a gente se vê aí na parte 2 dessa videoaula. Um grande abraço!